Você com certeza já deve ter ouvido falar do país Bielorrússia, aquele que fica entre a Polônia e a Rússia, fazendo fronteira também com a Ucrânia, Letônia e Lituânia. Então, antes da gente começar o episódio de hoje, a gente precisa te falar que o nome certo desse país é Belarus e não Bielorrússia. Inclusive, no site do Itamaraty o nome é Belarus. Desde agosto de 2020, uma série de protestos vem acontecendo em todo o país, tendo como marca registrada a forte repressão policial e a participação feminina nele. Nesse episódio, a gente vai te contar o que está acontecendo em Belarus, quem são as 3 mulheres à frente dos protestos, a participação feminina nessas manifestações e, claro, o motivo para tudo isso estar acontecendo. A gente vai contar com 2 entrevistadas incríveis, mulheres, de Belarus. Uma delas é a Volya Yermalaeva Franco, nascida em Belarus, mas que vive no Brasil desde 2012 e faz parte da Embaixada Popular de Belarus no Brasil. E a outra é a Inga Lindarenka, nascida, na verdade, na Lituânia, mas que viveu toda a sua vida em Belarus e esteve ali nos protestos do ano passado, chegando inclusive a ser detida por sua participação em um deles. A Andressa foi quem conversou com as entrevistadas desse episódio para um projeto pessoal dela, e nós decidimos fazer um especial para o Papo de Inter sobre o tema. Eu sou a Andressa Isfer. E eu sou Elizabeth Matravolg. E esse é o Papo de Inter. Notre volonté. Make America great again. Con él esos sueños en marcha. Actitud multitud. Estado de alarma en toda España. Hoy derecho. Em agosto de 2020, o povo de Belarus começou a se revoltar contra o regime de Alexander Lukashenko, o presidente do país há 26 anos. Esses protestos começaram depois que Lukashenko foi eleito pela 6ª vez consecutiva com 80% dos votos, sendo que o povo nega veemente que tenha havido essa reeleição. De novo, ele está no poder desde 1994 e foi o primeiro presidente eleito democraticamente pós-União Soviética. Ele, inclusive, é conhecido como o último ditador da Europa. O povo contrário ao regime do Lukashenko alega que quem venceu as eleições foi a Sviatlana Tsikhanouska. Ela é esposa de um homem que estava se candidatando à presidência e que foi preso antes das eleições. Só para se ter uma ideia, o governo de Lukashenko prendeu todos os seus opositores para ter a sua eleição justa, entre aspas, né? Cada um por um motivo, assim, mais nada a ver que o outro diferente. E como a gente disse na abertura do episódio, a gente contou com 2 entrevistadas. Uma delas é a Inga, que estava em Belarus durante as eleições de 2020 e que contou pra gente um método muito interessante usado pelo povo de lá para se certificar que a eleição foi fraudada. No dia da votação, quem fosse votar na Sviatlana usava uma pulseira branca no pulso e observadores independentes contabilizavam os votos. Isso só confirmou que, de fato, a vitória não foi do Lukashenko, mas os dados oficiais do governo indicam o contrário. É legal contar também que o vermelho e branco virou símbolo da luta pela liberdade de Belarus das mãos do Lukashenko. Só que a eleição fraudada não foi o único motivo para essa revolta. As eleições ocorreram no dia 9 de agosto de 2020. Mas a gente bem sabe que 2020 não foi um ano comum. Sim, a gente vai falar de Covid aqui também. Escuta o que a Volya contou pra gente sobre a reação de Lukashenko ao novo coronavírus. Assim, pra mim não foi novidade que Lukashenko é um ditador sangrento e tudo isso, né? A gente sabia disso. Para muita gente que tentava ignorar essa realidade, fechar os olhos para isso tudo, para não sofrer pessoalmente, isso foi novidade. As pessoas descobriram isso em 2020. Descobriram como? Chegou o coronavírus e o cara falou, ele não existe, porque se a gente admitir que existe, então vai parar a economia. E a economia, por causa dele também, a economia tá toda muito ruim, né? Então se a gente parar, vai parar tudo e a saúde dos cidadãos e as vidas, claro, que não importa pra ele. Só que as pessoas ficaram tipo, peraí, eu nunca me meti na política. Eu achei que a gente pode tolerar ele, mas tipo, se eu ficar doente, eu morrer, tudo bem, né? E as primeiras mortes foram comentadas por ele de um jeito muito escroto. Ele falava que, assim, o cara era velho, ele esperava o quê? Tinha mais de 70 anos, ainda foi ele andando na rua, falei pra ele ficar em casa, que ele não falou. Ele falou que ninguém pode parar de trabalhar. E o cara era ator do teatro, renomado, assim, bam, 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 e o cara morreu porque ele foi obrigado a ir para os ensaios do teatro, porque o teatro não parou. E foi assim que o povo teve que se unir para enfrentar a pandemia. Algo muito interessante que tanto a Volya, tanto a Inga disseram pra gente é que o povo de Belarus é muito diferente do povo brasileiro. As pessoas não conversam nos elevadores, nas ruas, na fila do mercado, como um bom brasileiro faz.
O povo de lá é mais reservado e raramente expõe os seus pensamentos, principalmente em relação à política, pelo menos até agosto de 2020. E então, dada a pandemia, o povo de Belarus teve que se unir querendo ou não. Tanto a Inga quanto a Volha chegou a contar pra gente que faltavam equipamentos básicos, como máscaras, para os médicos que atuavam na linha de frente do Covid nos hospitais ali. E que as pessoas então começaram a se encontrar para costurar essas máscaras e entregar nos hospitais. E nisso elas acabavam conversando sobre a vida, sobre o governo e sobre todas as outras coisas que aconteciam no país. A Inga também tocou num ponto bem interessante sobre outro motivo dos protestos terem explodido no país. Before, opposition was a bit, let's say, far from people, I think, in some ways. Sometimes maybe too nationalistic. Como a entrevista com ela foi inteira em inglês, a gente optou por deixar só um trechinho dela falando. Mas o que ela contou é que normalmente a oposição de Lukashenko não era muito unida no país. Normalmente rolavam brigas entre os opositores, alguns eram vistos como muito radicais. Enfim, era uma coisa meio isolada e que não atraía tanto o povo não tinha interesse na política. Só que em 2020, 3 homens estavam se candidatando à presidência e esses 3 homens, segundo a Inga, eram jovens e poderiam ser uma boa alternativa para o país. Um era administrador de um banco, o outro era do setor de informática e o terceiro era um blogueiro. Mas então 2 foram presos e o terceiro teve que fugir do país. E para Inga, isso foi o limite para o povo. Caso você tenha se perdido um pouco na onda de informações do bloco anterior, os 3 principais motivos para a revolta do povo de Belarus contra o Lukashenko, líder do país há 26 anos, foram eleições fraudadas, pandemia da Covid-19 e a prisão e perseguição de opositores que tinham a simpatia do povo. E bom, essa prisão e perseguição desses homens que estavam se candidatando à presidência abriu espaço para 3 mulheres se candidatarem pela primeira vez no país. 2 delas eram esposas dos candidatos e a outra faria parte do governo do terceiro se ele fosse eleito. Elas se uniram para fazer frente a Lukashenko, diferentemente do que acontecia entre os opositores no país. E elas decidiram que a Svetlana seria a presidente. A reação do Lukashenko foi revoltante, mas assim, né, nada de novo sob o sol. Ele simplesmente alegou que o país não estava pronto para ser comandado por uma mulher e que elas não suportariam o peso da presidência, segundo uma publicação da Reuters. Com isso, ele deixou as mulheres se candidatarem. Algo do tipo, elas jamais vão me vencer, então, enfim, não são uma ameaça, deixa elas se candidatarem, eu vou continuar no poder. Só que lógico que ele se enganou, né? E quem são essas 3 mulheres? Para não complicar a nossa vida, porque são nomes bem difíceis e vocês sabem da minha fama aqui no Papo de Inter de não saber falar o nome das pessoas, optamos por deixar a Volha dizer o nome delas. União de 3 mulheres, que foi Svetlana Tikhanovskaya, Veronika Tsapkala e Maria Kolesnikova. Vamos simplificar aqui a nossa vida e falar só o primeiro nome delas. A Svetlana, Verônica e a Maria. A Svetlana tem 37 anos e era professora de inglês. Ela é o que muitos chamam de mulher comum, esposa e mãe. Inclusive, o Lukashenko se referiu a ela como uma dona de casa e disse que nunca perderia a presidência para ela. Já a Maria, ela era musicista e hoje ela trabalha como porta-voz de um dos candidatos à presidência que foi preso. Já a Verônica trabalha com economia e o seu marido teve que deixar o país devido à repressão. E as mulheres também tiveram um papel bem central nos protestos em si, não só na candidatura. Você pode, inclusive, ter visto nos jornais umas imagens de mulheres usando vestidos brancos, de mãos dadas, descalças, segurando flores. Eram as mulheres nos protestos de Belarus. Elas ganharam um protagonismo enorme na mídia do mundo todo, inclusive no Brasil. A gente chegou a conversar com a Volha e com a Inga sobre isso, perguntando sobre o possível motivo desse protagonismo, e as duas concordaram ao dizer que as mulheres sempre tiveram participações em protestos. A Inga chegou inclusive a se referir às mulheres de Belarus como fortes várias vezes durante a entrevista. Mas a Volha chegou numa teoria bem interessante do porquê a imagem delas ter repercutido tanto internacionalmente. Escuta só. As mulheres acharam, em primeiro momento, acho que talvez também na inocência, talvez achando que o que eles vão fazer contra a mulher. Eu acho que, curiosamente, esse pensamento patriarcal ajudou nisso também. E, inclusive, as primeiras manifestações das mulheres foram muito bem encaixadas, inclusive, no discurso patriarcal das mulheres que vão de branco como símbolo da paz, com flores, mostrando que elas são contra a violência. Teve uma tentativa também, um pouco antes da gente saber de todas as atrocidades feitas pelos policiais nos primeiros dias, porque ainda não tinha toda
essa informação divulgada. Então, ainda acho que no terceiro dia, foi o quê? Dia 12, eu acho, de agosto, que foi a primeira manifestação, assim, forte de mulheres em branco com flores, elas foram ainda abraçar os policiais, tentando meio que sufocar eles com abraços. Não sufocar literalmente, mas como se fosse, tipo... Kill them with kindness. Exatamente. E elas estavam, tipo, tentando. Eu, sinceramente, eu já tava meio que sabendo de algumas coisas e tava achando bizarro, mas algumas pessoas estavam apoiando isso e tentando meio que curar essa violência desse jeito. Não funcionou muito bem, mas acho que foi interessante, porque, assim, eu acho que foi interessante que as mulheres usando essa arma do patriarcado contra patriarcado. Vocês acham que as mulheres são pacíficas, frágeis, delicadas, bonitinhas? Então, nós vamos ver a força do protesto desse jeito. Frágeis, bonitinhas, de vestidos, com flores. Vamos protestar, sim. Vamos. Por que não? Ok. O que você vai fazer comigo? Vai me jogar na prisão? Olha como você é ruim. Eu tô toda indefesa, tô toda linda. Você vai me jogar na prisão? Que feio. Então, acho que foi uma imagem muito forte. Eu acho que teve essa força, inclusive por causa disso, jogando essa coisa de mulher delicada, bonitinha, né? E a Inga esteve nesses protestos. Foi até curioso porque ela confirmou coisas que a Volha disse como se as duas tivessem conversado, mas elas nem se conhecem na verdade. Ela falou que sim, um dos motivos da Marcha das Mulheres ter começado foi que elas viram que a polícia não agredia essas mulheres. A Inga contou que nos primeiros dias de protestos, o governo cortou a internet de todos e que ela chegou a ir na casa da sua irmã e dizer, abre aspas, nós temos que fazer algo, como mulheres, nós temos que fazer algo, organizar uma performance e ir sem os homens. Podemos usar o vermelho e branco de repente para mostrar solidariedade a esses homens presos. Fecha aspas. Ela contou que no dia seguinte dessa conversa com a irmã dela, a internet voltou e ela viu uma série de reportagens sobre mulheres usando vestidos brancos e fazendo os protestos. Ela então correu para a praça principal, onde estavam acontecendo as marchas, e se uniu às outras mulheres que estavam lá. E teve uma coisa muito forte que a Inga falou durante esse relato dela que me marcou muito, Andressa. Ela disse que foi difícil demais para ela conseguir erguer o braço e fazer um sinal de paz. Não porque a manifestação estava muito cheia ou que seja, mas porque, e aqui eu vou citar ela de novo, abre aspas, os corpos das pessoas de Belarus não estão acostumados a protestar e se mostrar oposição, fecha aspas. Isso foi muito forte. E ela continuou, falando que ela estava envergonhada de fazer uma marcha no começo, com todo mundo olhando. Ela estava incomodada com isso. Só que com o tempo, ela contou que homens mais velhos chegaram emocionados até as mulheres que estavam protestando ali, agradecendo o que elas estavam fazendo. E outras mulheres que viam a marcha pela janela, logo desciam dos seus apartamentos e iam se unir às outras mulheres. E isso fez com que ela ficasse muito emocionada e ela conta que essa primeira marcha foi de fato muito emocionante e muito forte. E a Inga também explicou o porquê do vermelho e branco e como essas duas cores viraram um símbolo de resistência no país. Segundo ela, essa história do vermelho e branco vem de muito antes da bandeira de Belarus de hoje em dia e retrata a história de um homem que amarrou uma camiseta branca na cabeça durante uma batalha e essa camiseta ficou suja de sangue. Então, vermelho e branco. E esse símbolo faz sentido nos protestos de 2020 também, exatamente por ser um bando de gente exigindo paz e tendo suas camisas brancas sujas de sangue, tanto metaforicamente quanto literalmente, já que teve muito confronto policial e muita imagem de gente ferida. E é justamente o que a gente vai falar nesse bloco, que é a repressão policial que está rolando desde o início dos protestos. Segundo a ABC, nesses 6 meses de protesto, ou seja, de agosto de 2020 até fevereiro de 2021, mais de 30 mil pessoas foram presas em Belarus. 30 mil pessoas. É muita gente. E entre essas pessoas está a Inga, que a gente vai contar um pouquinho mais sobre a prisão dela aqui, além dos manifestantes, jornalistas, ativistas e de qualquer pessoa que estivesse nos protestos de alguma forma. Inclusive, essa mesma reportagem da ABC que traz o número total de presos também conta do julgamento de 2 jornalistas que foram presas por filmarem a dispersão policial em um dos
os protestos que aconteceu no país. A relação do governo com a mídia é bem conturbada por lá. A Volha fez faculdade de jornalismo por 2 anos e ela chegou até ser expulsa da universidade e explicou pra gente como funciona a imprensa por ali. Basicamente, existem 2 tipos de jornais, os do Estado e os independentes. Escuta o relato da Volha sobre a vivência dela na faculdade e como o governo trata o jornalismo. E o jornalismo em Belarus é uma coisa, assim, digamos, o governo acredita que só deve existir o jornalismo do governo, controlado, censurado, financiado pelo governo, ou seja, mídia propagandista, não é um jornalismo. E mídia independente no país existe, mas sempre foi muito reprimido. Desde 94, né? Basicamente, desde quando ele foi eleito primeira vez. Assim, e eu fui expulsa da faculdade de jornalismo depois de 2 anos, não me deixaram passar na prova, embora eu tenha respondido tudo certo, me falaram que eu não passei. Eu já tava cansada e eu meio que, tipo, porque assim, tava me torturando com essas coisas, não deixar passar na prova e, enfim, eu deixei isso assim e ainda bem, tipo, não me arrependo disso, mas eu também fui meio que assim, vítima do regime nesse sentido, porque me expulsaram da faculdade falando claramente que eu não deveria me meter não era nem política, era mídia independente. E explicaram isso assim, que tipo, olha, você deve entender que se você estuda numa universidade do Estado, você tem que trabalhar na mídia do Estado. Você não tem como trabalhar na mídia independente. Bom, então você pode imaginar como os jornalistas vêm sendo tratados na cobertura dessas manifestações. Segundo o Repórteres Sem Fronteiras, que é uma instituição que luta pelos direitos dos jornalistas ao redor do mundo, Belarus era o pior país para se ser um jornalista na Europa. No ranking de 180 países com relação à liberdade de imprensa, Belarus se encontra na posição 153, enquanto o Brasil está na posição 107. A princípio, assim como os manifestantes, esses jornalistas eram presos por 15 dias, mas sempre se arranjava algum motivo para mantê-los por mais tempo na prisão. E como a gente mencionou antes, a Inga foi detida em um protesto também. Ela contou pra gente que foi apoiar um grupo de homens que estavam fazendo uma greve em uma das maiores fábricas de Belarus. Ela já estava envolvida com esse grupo porque vinha acompanhando eles há mais de um mês. A Inga contou que eles estavam sofrendo ameaças, que iam desde demissões até confiscarem seus apartamentos. E ela ficou impressionada com a coragem desses homens em continuar fazendo a greve. Então ela, junto da irmã dela e de uma outra amiga, iam acompanhando esse grupo quando o governo de Belarus decidiu que a greve deles era ilegal. Só para lembrar, a entrevista da Inga foi em inglês, por isso que a gente não tá colocando trechos dela contando e nós estamos contando por ela. Mas o que ela disse foi que ela sabia que ela estava correndo o risco de ser presa, porque naquela época desses protestos e que o governo de Belarus decretou que essa greve era ilegal, já tinham relatos de pessoas sendo presas por policiais à paisana, mas ela tinha prometido a um dos grevistas que ela sempre estaria lá e ela quis manter essa promessa. Enfim, a Inga contou que ela mal chegou na fábrica, abriu um cartaz e foi levada para um micro-ônibus com a sua irmã e a sua amiga. Ela também falou que ela foi detida por homens uniformizados e de máscara, mas que não tinham identificação, então que ela não conseguiu ver o rosto deles. E ela foi levada para esse micro-ônibus, que também não tinha número nem marca nenhuma. E ela, ainda assim, disse que ela teve sorte, porque ela não sofreu agressão e nem tortura, algo que estava se tornando já cada vez mais comum nas prisões dos manifestantes por ali. Lembrando que ela foi presa em setembro e as manifestações começaram em agosto. Participation in illegal protest, not registered protest. E nisso a Inga continuou a relatar como foi ser detida, né? Ela disse que foi muito triste, porque criaram protocolos falsos sobre ela, sobre a irmã e a amiga dela também, sem descrever o que de fato tinha acontecido e como elas tinham sido presas. Ela disse ainda que ela teve todos os seus direitos negados, então não deixaram ela chamar um advogado e tiraram suas impressões digitais à força. Ela foi detida sobre o artigo 23.34, que ela mesma falou de memória, que é o de participar em protestos ilegais. A Inga explicou que esse artigo foi criado durante o governo Lukashenko e que hoje em dia até protestar sozinho é ilegal em Belarus. Nesse ponto, as pessoas estavam sendo presas por simplesmente colocar bandeiras vermelhas e brancas na sacada ou fazer qualquer outro tipo de manifestação contrária ao governo do Lukashenko. Aqui a gente vai te contar um pedacinho dessa história da Inga na prisão.
mas ela participou de um documentário lançado no YouTube recentemente chamado The Sisters of Protest, ou As Irmãs do Protesto, na tradução literal. Lá, ela contou com detalhes o tempo dela na prisão, junto do relato de outras 8 mulheres que passaram pelo mesmo. Mas voltando para a história dela, ela ficou presa por 10 dias e disse ter tido sorte de ter ficado presa com a irmã na mesma cela. A Inga relata que as condições eram desumanas, que fazia muito frio, então que elas dormiam com todas as roupas que tinham disponíveis e ainda abraçadas, ela e a irmã. Isso, de novo, porque ela foi presa em setembro, que ainda nem era o auge do inverno. Mas ela contou que a tortura psicológica era bem forte lá dentro. Coisa do tipo, os guardas mandavam elas saírem das celas e quando elas perguntavam para onde elas estavam sendo levadas, eles respondiam coisas do tipo, pra floresta e a gente vai matar vocês lá. Ou seja, surreal imaginar uma situação dessas. E a Inga também contou pra gente que a situação só piorou de setembro pra cá, em relação a essas prisões, mas também em relação à Covid. Assim como no mundo todo, a segunda onda do coronavírus também atingiu Belarus. E vale lembrar aqui, gente, que não são só as mulheres jovens que foram presas e levadas para as prisões. Tinham mulheres de todas as idades, de todos os tipos e jeitos. A Inga e a Volha falaram pra gente de pessoas presas, torturadas, espancadas. A gente chegou a procurar dados sobre isso, mas como vocês podem imaginar, o governo omite essas informações. Então a gente não conseguiu trazer para vocês dados concretos de quantas pessoas estão sofrendo com esses protestos e essas prisões. E bom, faz 6 meses que os protestos em Belarus acontecem. A gente perguntou para a Volha e para a Inga o que elas achavam que tinha mudado nesses 6 meses, e as duas deram respostas bem parecidas. Escuta só a Volha. Belarus, o que nós já conquistamos, digo nós porque também me sinto parte, sendo parte da diáspora belarussa, que também está ajudando até o momento possível, né, até o possível, é a solidariedade, nós conhecemos, as pessoas se conheceram. Então, é uma coisa que eu senti aqui parecido no panelaço, de quando começa a panelaço, você sabe quem está junto. Uhum. E isso é uma coisa que empodera muito, porque você mora num prédio, por exemplo, você às vezes nem conhece direito quem está morando nos outros apartamentos, mas quando você sente essa união, você entende que você não está ficando maluca, não. Realmente está algo errado. E esse pessoal está todo junto e pensa igual. E em Belarus aconteceu mais ou menos isso. As pessoas finalmente descobriram que quem está morando ao redor não são simplesmente vizinhos, assim, anônimos, mas são pessoas que também estão incomodadas, que também estão pela justiça, que também estão pela democracia. Então, assim, é muito lindo isso. Quando você achava que fazia parte de um grupo exclusivo das pessoas que são contra o regime, e muitas vezes silenciosamente contra, justamente por achar que, poxa, será que sou eu que não gosto disso? Será que todo mundo tá calado e comportadinho? Sou eu que tô querendo reclamar, mas, poxa, eu posso ser expulso, né, da faculdade, eu posso ser demitida do trabalho, não sei que não vou protestar. Aí quando todo mundo começa a falar e começa a se dar conta que tá junto, é uma solidarização incrível. Então, e um outro ponto levantado por elas foi a repercussão na mídia internacional. Ambas reforçaram a importância disso e a importância que é trazer esse debate e trazer as manifestações para os noticiários do mundo todo. E falando disso, a gente queria trazer aqui como que o Brasil reagiu a tudo isso, né? No portal do Itamaraty, em agosto de 2020, eles publicaram uma nota dizendo que o Brasil acompanha com preocupação o que vem acontecendo lá em Belarus e que, abre aspas, conclama as forças políticas do país ao diálogo amplo e à solução pacífica das diferenças, com pleno respeito aos direitos fundamentais e ao princípio da soberania popular. Fecha aspas. O único país até hoje a de fato reconhecer a Svetlana como presidente de Belarus é a vizinha Lituânia, que é parceira de Belarus e vem se posicionando frequentemente a favor do povo dali. A União Europeia também teve um posicionamento bem forte com relação aos protestos. Desde outubro de 2020, o grupo vem impondo sanções ao país e disse que não reconhece o resultado das eleições de agosto. Já o resto dos países que se posicionaram, assim, genericamente falando, fizeram mais ou menos que nem o Brasil. E claro que tem países que estão apoiando o governo do Lukashenko, como a Rússia, que é bem aliada de Belarus. E antes de terminar o episódio de hoje,
a gente queria também ressaltar o trabalho feito pela Volha e pela Embaixada Popular de Belarus no Brasil. Eles vêm propondo uma série de eventos virtuais para compartilhar a cultura de Belarus, além de também ter um canal no Telegram e no Twitter, por onde eles compartilham reportagens dali, traduzem documentos importantes, enfim, buscam trazer para os brasileiros tudo o que está acontecendo em Belarus. Então, caso você se interesse pelo tema, procura lá no Twitter Embaixada Popular de Belarus no Brasil e acompanha eles. E agora sim, encerramos o episódio de hoje. Esse foi o primeiro especial do Papo de Inter, então a gente queria agradecer demais a Volha e a Inga pela participação especial delas, e a gente espera muito que vocês tenham gostado. Conta pra gente o que você achou desse episódio. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram, que é o @Papo de Inter Podcast, tudo junto. Manda seu DM, seu comentário, seu story, não esquece de deixar seu feedback lá pra gente. E não se esqueçam de compartilhar esse episódio com quem vocês acham que podem gostar de saber mais sobre esse tema. O Papo de Inter está disponível no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Breaker, no Pocket Cast e no Radio Public. Então, assim, não tem desculpa para não ouvir a gente. Então, até a próxima, pessoal! Até a próxima, gente!